mostrar para vocês como é que está a tabela do Campeonato Brasileiro do ponto de vista do retorno. Olha isso, gente. O Botafogo no Z4 do retorno e o Galo continua líder. O Galo, repetimos a informação, é o time com a maior invencibilidade de momento. Veja só, 8 jogos o Galo chegou sem perder. O Galo com 36 pontos, o Palmeiras está ali, né, na cola, com 32 no retorno. O Flamengo e o Red Bull Bragantino fechando o G4 do segundo turno do Brasileiro. E o Botafogo, pasmem, o Botafogo está do lado dos times que já estão rebaixados na competição. O Curitiba é o 17º do retorno, o Botafogo é o 18º, o Goiás é o 19º e o América o 20º. Olhando esse recorte do retorno, o PVC está explicado por que o Botafogo esfarelou no campeonato, não? O Botafogo já tem o pior desempenho de um campeão de turno no retorno. Eu vou dar dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Quem é o melhor, o campeão do primeiro turno que foi pior no segundo turno, quem foi? Você vai dar uma resposta que não é. Não sei. Eu nem me arrisco. Não. São Paulo de 18. São Paulo? São Paulo de 18. Terminou o segundo turno em 16º lugar com 22 pontos. O Botafogo tem 16 pontos em 18º lugar. Se o Botafogo ganhar os 2 jogos que faltam, ele vai empatar em 22 pontos com o São Paulo. E vai ter o pior desempenho em número de pontos da história de um campeão de turno no retorno. Isso ajuda a explicar, né, PVC? É o recorte que mostra por que o Botafogo está nessa situação agora do campeonato. Tem coisas que não aconteciam com campeões no primeiro turno. E há coisas que só acontecem ao Botafogo. Como escreveu o Paulo Mendes Campos. Inclusive, quando eu estava todo mundo falando sobre essa frase ontem, eu falei, bom, o PVC tem que contar essa história de novo, porque ele já falou no de primeira da frase famosa. Já conta aí no embalo, vai, PV, porque senão... Vai contar? Só se a Luísa não tiver ouvido ainda. Acho não, que não, pode contar. Hoje no café da manhã eu falei para a Adriana, minha mulher, e para o João Pedro, meu filho. Já ouviram a história do mercado ver o peso? Eles dois falaram, já! Não quero que você conte de novo, não. Já tem algumas pré-selecionadas que ele já conhece de cabeça, já. A frase, há coisas que só acontecem ao Botafogo e a mim, foi escrita por Paulo Mendes Campos e está num livro do Paulo Mendes Campos, de crônicas do Paulo Mendes Campos. Ela foi escrita depois de uma derrota do Botafogo para o Fluminense no primeiro turno do campeonato de 57, quando o Fluminense venceu o Botafogo por 1-0. Gol de Escurinho, ponta esquerda canhoto do Fluminense, que chutou de pé direito, um chute mascado, e a bola entrou. E o Paulo Mendes Campos escreveu a frase: há coisas que só acontecem ao Botafogo e a mim. E ele descreve situações em que ele também é depressivo, ele também tem situações como as que se passam com o Botafogo. A curiosidade que aparentemente não acontecerá neste campeonato, embora ainda possa acontecer, é que naquele campeonato de 57, um turno depois, o Botafogo foi campeão contra o Fluminense, ganhando de 6-2, a maior goleada de uma decisão de campeonato carioca, 5 gols de Paulinho Valentim. Agora, essa certamente vai entrar mais uma, né? Não só essa campanha, mas tem vários capítulos, a gente vai destrinchar ali na sequência, falando de Botafogo e Curitiba, Botafogo, mas essa campanha geral só vai reforçar ainda mais essa frase que é tão famosa. Voltando agora para Flamengo e Galo, com os gaúchos, Tite e Filipão se reencontrando, Luísa, como é que foi aquele momento pré-jogo ali? Acho que todas as câmeras estavam esperando para ver como é que ia ser esse reencontro, né? Tinha uma multidão de fotógrafos cercando os dois. E aí o Tite sai do banco e vai até o Filipão antes do jogo começar, né? Os times já estavam, que nem o vídeo mostra aí, os times já estavam no campo. Ele sai do banco e vai até o Filipão, dá um abraço, eles conversam ali durante um tempinho e dão um abraço forte, né? E depois o Tite volta para o banco para começar o jogo. Uma galera estava ali esperando essa cena do abraço, né? Para ter a foto do abraço dos dois. E aí foi um momento, todo mundo estava esperando isso, né? Eu até perguntei para o Tite depois do jogo, falei, era uma expectativa para saber como é que seria o encontro de vocês e tal, o que vocês conversaram. E ele falou que agradeceu ao Filipão, porque era uma referência para ele quando ele começou a ser treinador e tal. E aí o Filipão também falou sobre isso, né, na entrevista coletiva,
mas ele foi mais, foi um papo normal e tal, como tá a família, essas coisas. E se tiver que se tiver que se resolver, que vai ser depois, em outro momento e tal. Enfim, foi aquele abraço, né? Acho que era importante também, por conta da história deles, né? Todo mundo estava. Será que eles vão ignorar um ao outro, né? O que será que vai acontecer? Mas deram um abraço ali, comentaram sobre isso depois. Se quiser, até leio aqui a resposta do Filipão, porque a do Tite eu lembro que eu estava na coletiva, né? E aí a do Filipão foi: não adianta ficar discutindo aqui em público, porque muitas vezes o que é dito aqui não é a realidade. O que acontece é que em algum momento que cruzamos vão ter a oportunidade de falar ou explicar uma coisa ou outra para entendimento entre nós que sempre tivemos. É uma coisa que acontece em um momento qualquer ou alguém diz alguma coisa meio estranha. O futebol é isso. Então, meio que fim da guerra, né? Tá tudo certo. Um dia eles vão conversar sobre isso, mas selaram a paz também, né? De certa forma ali, se abraçaram. E acho que foi uma cena legal de acompanhar. O bastidor que eu tentei saber se o Tite tinha falado com alguém, porque ele podia ficar no vácuo, né? O Filipão não ia deixar ninguém no vácuo, mas da maneira como foi, de surpresa, porque eles não se encontravam em jogos desde 2012, né? Porque em 12 o Filipão era técnico do Palmeiras e o Tite do Corinthians, mas depois tem a história que o Marinho Saldanha contou tão bem para a gente, de encontros em aviões e que um ignorou o outro. Então, de surpresa, poderia ter um vácuo de um lado ou de outro. Mas não foi combinado. Ninguém ligou para a assessoria do Filipão. A assessoria do Tite não sabia que ele ia fazer. Provavelmente o Tite conversou isso com a Rose, mulher dele, com o Matheus, filho dele, e com mais ninguém. E o Tite saiu do banco, né, Luísa, para ir em direção ao Filipão. Foi inesperado. E o Filipão foi inesperado para o Filipão também. O Filipão ficou emocionado. Você vê que ele ficou emocionado com obrigado, obrigado. E depois na coletiva ele fala, ele dá esse tom que a Luísa citou na frase, de como quem diz, cara, às vezes situações do futebol, às vezes alguém fala uma coisa que não foi bem aquilo e você carrega isso por muito tempo. O símbolo disso, para mim, ontem, foi muita gente que convive com o Tite e com o Filipão ficou muito feliz com o abraço. Sobretudo porque são duas pessoas que se gostam e se respeitam. E que estavam rompidas fazia 13 anos. Eu tinha visto a imagem na transmissão, eu não tinha a noção de quanta gente estava em volta. Aqui é o Tite, tá, gente? Ele está no meio dessa galera aqui, ó. Não sei se porque as crianças estavam saindo, né, do campo. Foi um momento caótico, né? Mas o Tite, ele meio que ele estava em pé na área técnica, ele meio que avisa no banco, ele agacha assim para falar com alguém no banco. Eu até achei que ele estava chamando a comissão para ir com ele, mas ele foi sozinho. Ele avisa e aí vai até a área do Filipão para falar com ele. Então partiu do Tite realmente a iniciativa, mas eles deram um abraço e tal. E no final foi recíproco, né? O Filipão também abraçou e tal, eles trocaram algumas palavras, mas o Tite meio que deu um aviso ali no banco que ele estava indo lá fazer isso. Então, eu entendi. E o Filipão ficou emocionado. O Filipão ficou tocado. Porque o Filipão gosta do Tite. É evidente que gosta do Tite. Conheceu o Tite quando o Tite estava no ensino médio. E como eu disse ontem, é um grande mal-entendido. Porque é evidente para quem conhece o Filipão, que é o que ele responde no Bola da Vez, que o Filipão jamais entraria num jogo, aquele Palmeiras e Fluminense, disposto a perder o jogo e entregar o jogo. Você olha na cara do Filipão, conhece o Filipão, você sabe que ele não vai entregar o jogo. Né? Conta Você já te contei a história do quando o Palmeiras perde, você vai para Araçatuba, né? Razão conhece essa história. Qual? Não lembro dessa. Em 97, o Palmeiras treinava na Arena Barueri, que na verdade era estádio municipal de Barueri, tinha um morro do lado. E aí eu fiquei sabendo por uma entrevista de rádio que o Palmeiras ia fazer um treino fechado porque tinha um jornal que estava publicando desenhos das jogadas do Filipão. Eu falei, sou eu. Era eu.
Aí eu fui pro treino e imediatamente a assessoria veio falar comigo e disse: cara, ele vai fechar o treino. Eu falei: eu tô sabendo. Se tivesse vindo falar comigo, pô, vamos dar um tempo desse negócio, porque agora é final de campeonato. Tudo bem, tudo bem. A gente vou tentar ajudar, mas você fala isso publicamente, minha pauta hoje é essa: fazer o treino. Tem um morro aqui, vou subir o morro. E subi o morro. Quando acabou o treino, eu desci o morro, o Filipão estava muito bravo. Muito bravo. Aí ele dizia assim: se o Palmeiras ganha, vocês vão para Tóquio. Se perde, vocês vão para Satuba. Agora eu lembrei que você está contando a história. Eu lembrei que você contou essa aqui. E aí eu falei para ele o seguinte: eu sou repórter, eu sou jornalista. O que você está me pedindo é como se eu pedisse para você não ganhar do Grêmio, porque na tua infância você era gremista. E ele respondeu: e eu não ganhei! E eu não ganhei! Porque ele tinha metido 6-0 no Grêmio, 5-0 no Grêmio. E que é mais ou menos isso. Você não vai pedir para o Filipão não ganhar do Grêmio porque ele tem uma infância gremista, e nem vai pedir para o Filipão não ganhar do Fluminense porque o Corinthians pode ser campeão. Você não vai pedir isso para ninguém. Ele não vai pedir para o Filipão vai querer ganhar o jogo. E ele até brincou na coletiva quando ganhou do Grêmio. Não, sou gremista, né? Mas não sei o que. Ele brincou agora depois do jogo do Galo contra o Grêmio. E assim, ele tem uma relação com a vitória que quem conhece o cara sabe que ele não vai entregar o jogo de jeito nenhum. Então não faz sentido você ter uma briga de 13 anos porque você imaginou que ele não ia se esforçar naquele jogo para prejudicar o Corinthians. Não faz sentido nenhum. Então não passou de um grande mal-entendido. O que foi legal demais ontem foi que o abraço aconteceu de surpresa para o Filipão, de surpresa para as comissões, para os assessores de imprensa, e representou o abraço de duas pessoas que se gostam desde que o Tite tinha idade para estudar no ensino médio.